No episódio de hoje, vou contar a história mais perturbadora que já ouvi sobre um cemitério. E olha, eu pesquiso casos macabros todos os dias. Mas essa me fez questionar tudo o que achava que sabia sobre morte. Meu nome é Rebeca, e há 2 meses recebi uma mensagem no direct do canal. Era de uma mulher chamada Beatriz, filha de um ex-coveiro do cemitério São Miguel, em São Paulo. O cemitério foi desativado em 2018. E o que ela me contou sobre os últimos 6 meses que seu pai trabalhou lá, antes do fechamento? Bem, você vai entender por que ele nunca mais foi o mesmo. Maurício Andrade trabalhou como coveiro no cemitério São Miguel por 23 anos, desde 1995. Conhecia cada canto daquele lugar, cada jazigo antigo, cada árvore crescida torta por causa de raízes que encontraram algo no caminho. Era um homem simples. Segundo Beatriz, ele adorava o trabalho. Papai dizia que gostava da tranquilidade, ela me contou. Ele preferia a companhia dos mortos à dos vivos, sem drama, sem mentira, sem complicação. Maurício era conhecido como o coveiro que cantava. Enquanto cavava, ele cantava músicas antigas, boleros, sambas. Os funcionários mais novos achavam estranho, mas os antigos diziam que era tradição. Canta para eles dormirem em paz, explicava. Mas em março de 2018, quando anunciaram que o cemitério seria desativado e os corpos transferidos para outros locais, algo mudou. A administração precisava fazer um levantamento completo. Mapear cada sepultura. Verificar o estado de preservação. Começar a notificar famílias. E foi Maurício quem foi designado para fazer o inventário da ala C. A ala C era a parte mais antiga do cemitério. Data de 1920. Lá estavam enterrados os primeiros moradores da região, a maioria imigrantes italianos e portugueses. Muitos dos jazigos nem tinham mais placas legíveis. O tempo e a umidade tinham apagado nomes, datas, histórias. Maurício começou o trabalho em uma segunda-feira chuvosa. Ele tinha uma planilha, uma câmera velha e uma trena. O processo era simples: fotografar cada túmulo, anotar o número de identificação, medir, verificar o estado. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente. Ele trabalhava sozinho, como preferia. Passava o dia inteiro na ala C, fotografando, anotando, medindo. Voltava para casa quando escurecia. Mas na quinta-feira, ele encontrou algo que não estava no mapa. Entre os túmulos C-47 e C-149 havia um espaço, 1,5 metros de distância. No mapa oficial, esse espaço deveria estar vazio, área não utilizada. Mas quando Maurício foi medir, sentiu o chão ceder levemente sob seus pés. Terra fofa, muito fofa para um chão que deveria estar compactado há décadas. Ele cavou com as mãos primeiro, apenas alguns centímetros, e logo encontrou madeira, podre, molhada, mas definitivamente madeira, como se houvesse algo enterrado ali, algo que não constava nos registros. Maurício voltou com uma pá, cavou com cuidado, 0,5 metro de profundidade, e encontrou uma caixa. Não era um caixão. Era menor, retangular, aproximadamente 80 centímetros de comprimento, 40 de largura, feita de madeira escura, quase toda decomposta, sem identificação, sem placa, sem nada. O protocolo dizia que qualquer descoberta deveria ser reportada imediatamente. Mas Maurício era curioso. 23 anos cavando sepulturas e nunca tinha encontrado algo assim. Algo escondido, algo não registrado. Ele abriu a caixa. Dentro havia apenas uma coisa: um caderno, envolto em plástico grosso, o tipo usado para proteger documentos de umidade. O plástico tinha funcionado. O caderno estava intacto. Maurício pegou o caderno. A capa era de couro marrom, desgastada, mas resistente. Não havia título. Não havia nome. Apenas um símbolo estranho gravado. Um círculo com várias linhas radiais, como um sol estilizado. Ele abriu e começou a ler. O caderno era um diário, escrito à mão,
com caligrafia antiga e elaborada. Data da primeira entrada, 14 de maio de 1978. Meu nome é Vicente Rocha. Sou coveiro do cemitério São Miguel há 12 anos. Escrevo isto porque preciso documentar o que descobri. Preciso que alguém saiba, caso algo aconteça comigo. Caso eu desapareça como os outros. Maurício sentou no chão úmido, encostado em uma lápide, e continuou lendo. A história de Vicente começava de forma normal. Relatos do dia a dia. Sepulturas cavadas, enterros realizados, nada demais. Mas nas entradas de junho, o tom mudou. 15 de junho, 1978. Hoje, ao cavar a sepultura H89, minha pá bateu em algo que não deveria estar lá. 6 palmos de profundidade, onde deveria ser apenas terra, havia pedra. Não pedra natural, pedra trabalhada, como um degrau. Cavei ao redor, encontrei mais degraus. Descendo. Uma escada de pedra enterrada no solo do cemitério. Leva para baixo, para uma estrutura que não deveria existir. Tapei novamente. Não disse nada ao administrador. Mas voltarei à noite para investigar. Maurício virou a página com mãos trêmulas. 16 de junho, 1978. Voltei à meia-noite. Trouxe uma lanterna e coragem. Desci os degraus. São 27. Levam a um túnel. Um corredor estreito de pedra, com 3 metros de altura. Nas paredes há inscrições. Símbolos que não reconheço. Não são portugueses. Não são de nenhuma língua que conheço. Segui o túnel por aproximadamente 50 metros. Ele termina em uma câmara, uma sala circular, com 5 metros de diâmetro. No centro da sala, há uma estrutura de pedra. Parece um altar. E no altar, há algo que me fez questionar minha sanidade. Corpos. 7 corpos sentados em círculo ao redor do altar. Mas não são corpos antigos. Não estão decompostos. Estão preservados. Perfeitamente preservados. Como se tivessem acabado de morrer. Mas pela poeira acumulada, estão ali há décadas. Maurício parou de ler. Seu coração batia acelerado. Olhou ao redor da ala C. O sol estava começando a se pôr. As sombras das lápides ficavam mais longas, mais escuras. Ele deveria parar. Deveria levar o caderno para o administrador. Deveria reportar tudo e deixar que outros lidassem com isso. Mas ele continuou lendo. Vicente tinha continuado explorando o túnel. Noite após noite, ele descia durante sua ronda. Estudava a câmara. Tentava entender o que eram aquelas inscrições, aquela estrutura, aqueles corpos impossíveis. 3 de julho, 1978. Descobri algo aterrorizante. Os corpos se movem. Não muito. Não visivelmente enquanto observo. Mas suas posições mudam. Ontem o corpo na posição norte tinha a cabeça inclinada para a da esquerda. Hoje está inclinada para a frente. E suas mãos, antes estavam no colo. Agora estão estendidas, palmas para cima. Estão fazendo algo. Realizando algum tipo de ritual. Mesmo mortos. Mesmo esperando. 10 de julho, 1978. Cometi um erro. Toquei um dos corpos, o da posição oeste. Era uma mulher, vestida com roupas do século XIX. Quando minha mão tocou seu ombro, seus olhos se abriram. Não tinha globos oculares, apenas vazio negro. Mas ela me viu. Sei que ela me viu, porque sussurrou meu nome. Vicente, você não deveria estar aqui. Ainda não é hora. Corri, subi a escada. Tapei a entrada novamente, mas agora eles sabem de mim. Sinto-os à noite, chamando, querendo que eu volte. As próximas entradas eram mais curtas, mais frenéticas. Vicente estava perdendo o controle. 15 de julho. Eles aparecem nos meus sonhos, sentados no círculo, esperando por algo, por alguém. 18 de julho. Vi outro coveiro descendo a escada. Gritei para ele parar, mas quando corri até lá, a entrada estava coberta, intocada. Ele nunca existiu? Ou eles o pegaram? 22 de julho. Descobri o propósito do círculo.
Eles estão esperando completar o número. São 7 agora. Precisam ser 9. 9 para completar o ritual. 9 para abrir o portal. Mas portal para onde? Para o quê? 25 de julho. Estou vendo coisas. Sombras entre os túmulos. Formas que se movem quando não olho diretamente. E à noite, ouço cânticos. Vozes antigas cantando em uma língua morta. A última entrada era de 27 de julho de 1978. Não consigo mais resistir. Eles me chamam todas as noites. Sussurram meu nome através da terra, através das paredes, através do tempo. Prometem conhecimento. Prometem eternidade. Prometem um propósito maior do que esta vida finita e insignificante. Vou descer uma última vez. Vou sentar no círculo. Vou me tornar o 8º. E vou esperar com eles. Esperando pelo 9º. Esperando por você, quem quer que encontre este diário. Por favor, não venha nos procurar. Não abra a entrada. Porque se abrir, se descer, se ver o que vimos, você será o 9º. E então o portal abrirá. E o que vier de lá não deveria estar neste mundo. Desculpe. Eu falhei. Não consegui resistir. E agora sou parte disto. Para sempre. E ali, a última página, havia um mapa. Um mapa detalhado mostrando exatamente onde ficava a entrada. Entre os túmulos, H87 e H91. Na ala H, no setor mais antigo do cemitério. Maurício fechou o caderno. Suas mãos tremiam tanto que o deixou cair no chão. Maurício tinha 2 opções: esquecer tudo que tinha lido e entregar o caderno para o administrador, deixando que outros investigassem, ou verificar por si mesmo se Vicente estava delirando ou se havia realmente algo embaixo do cemitério. Ele escolheu a segunda opção. Naquela noite, Maurício voltou ao cemitério. Levou uma lanterna potente, uma pá e uma determinação que não sabia que possuía. Foi direto para a ala H. Encontrou os túmulos, H87 e H91. Entre eles, como descrito, havia cerca de 2 metros de espaço. Terra coberta de grama rala e folhas mortas. Começou a cavar. 20 centímetros de profundidade. Encontrou pedra. Cavou ao redor. Degraus. Exatamente como Vicente havia descrito 40 anos antes. Maurício parou. Olhou para a escada de pedra desaparecendo na escuridão subterrânea. Tudo no seu corpo gritava para ele parar, para tampar o buraco, para ir embora e nunca mais voltar. Mas a curiosidade é mais forte que o medo. Sempre foi. Ele desceu, os 27 degraus, o túnel estreito, as inscrições nas paredes, símbolos que pareciam pulsar levemente na luz de sua lanterna, como se tivessem luminescência própria. O corredor que se estendia na escuridão. 50 metros depois, ele chegou à câmara e viu a sala circular, o altar de pedra. E ao redor do altar, em um círculo perfeito, 8 corpos sentados. 7 vestidos com roupas antigas, séculos 18, 19. E o 8º? O 8º vestia um uniforme de coveiro, macacão azul desbotado, botas de borracha. E embora seu rosto estivesse envelhecido, preservado de uma forma impossível, Maurício o reconheceu das fotos antigas do cemitério. Vicente Rocha, sentado no círculo, esperando, por 40 anos. Os 8 corpos tinham as mãos estendidas, palmas para cima, formando uma corrente em volta do altar. E no altar havia algo que fez o sangue de Maurício gelar. Símbolos gravados na pedra, brilhando com luz própria, pulsando. E no centro dos símbolos, um vazio. Não era uma sombra, era uma ausência de realidade. Como se ali o espaço simplesmente não existisse. Um buraco no tecido do mundo. E através desse buraco, Maurício podia ver algo. Algo se movendo do outro lado. Algo esperando. Ele virou-se para fugir. E foi quando todos os 8 corpos abriram os olhos simultaneamente. Maurício me disse, através de Beatriz, sua filha, que o que aconteceu naquela câmara é difícil de explicar. Não porque seja complicado, mas porque desafia a lógica. Desafia a realidade.
Os 8 corpos não se moveram fisicamente. Continuaram sentados. Mas suas vozes encheram a câmara. 8 vozes falando em uníssono, em uma língua que ele não conhecia, mas de alguma forma compreendia. O 9º chegou. 40 anos esperamos. 40 anos o portal permaneceu selado com apenas 8. Mas agora estamos completos. Maurício correu. Subiu o corredor tropeçando, batendo contra as paredes de pedra. Subiu a escada aos tropeções. Emergiu na superfície e começou a tampar a entrada freneticamente, jogando terra com as mãos. Mas enquanto tampava, podia ouvir vozes subindo do túnel. Cânticos. Não apenas 8 vozes agora. Centenas. Milhares. Como se o túnel fosse um portal acústico para algum lugar povoado por uma multidão infinita de mortos. Terminou de tampar. Colocou pedras por cima. Grama. Galhos. Tudo o que encontrou para disfarçar o local. E correu para casa. Nos dias seguintes, Maurício continuou seu trabalho no inventário. Mas algo tinha mudado. Ele começou a ver coisas. Sombras nos cantos de seus olhos. Formas entre os túmulos. E à noite, mesmo em casa, quilômetros de distância do cemitério, ele ouvia os cânticos. Beatriz contou que o pai mudou naquelas semanas. Ficou quieto, distante. Passava horas olhando para o nada. E às vezes, ela o pegava sussurrando algo. Sempre a mesma frase, repetidas vezes. Eu sou o 9. Eu sou o 9. Eu sou o 9. Quando o cemitério foi oficialmente fechado em agosto de 2018, Maurício pediu demissão. Recusou-se a ajudar na exumação dos corpos. Recusou-se até mesmo a voltar ao local. Mas as visões não pararam. As vozes não pararam. 3 meses depois, em novembro de 2018, Maurício desapareceu. Beatriz acordou em uma manhã de domingo e seu pai não estava em casa. A cama estava feita. Suas roupas estavam todas no guarda-roupa. Seus documentos, sua carteira, tudo ainda estava lá. Mas ele tinha simplesmente ido. Ela ligou para a polícia. Registrou o boletim de ocorrência. As investigações começaram. Mas não havia pistas. Nenhuma. Maurício tinha desaparecido sem deixar rastro. Até que 2 semanas depois, Beatriz recebeu uma ligação. Era do novo administrador do cemitério, agora desativado, aguardando a exumação final dos corpos. Vocês precisam vir aqui, ele disse, a voz tremendo. Encontramos algo na ala H. Beatriz foi com a polícia, e o que encontraram a fez entender que seu pai nunca voltaria. A entrada entre os túmulos H87 e H91 estava aberta. Alguém tinha escavado. E havia pegadas levando para baixo. Pegadas de botas de borracha. As botas que seu pai sempre usava. A polícia desceu. Encontraram a câmara. O círculo. Os 8 corpos. Exceto que agora eram 9. O 9º corpo vestia roupas civis. Calça jeans. Camisa xadrez. Estava sentado na última posição vaga do círculo. Mãos estendidas, conectando-se aos outros. Rosto preservado de forma impossível. Era Maurício. Mas não apenas Maurício. Quando os peritos forenses tentaram remover o corpo para análise, ele abriu os olhos e falou, com a voz de Maurício, mas com algo mais. Algo antigo e vasto falando através dele. O círculo está completo. Os 9 estão unidos. O portal está aberto. O que estava embaixo agora vem para cima. O que estava além agora vem para cá. E nós, os 9 guardiões, cumprimos nosso propósito. Esperamos séculos. Esperamos através de guerras e pestilências. Esperamos através da morte e do esquecimento. E agora o jardim de carne pode crescer. Os olhos de Maurício se fecharam. Voltou a ficar imóvel. A polícia evacuou a câmara. Lacrou a entrada. Classificou o caso como fenômeno inexplicável. Maurício foi oficialmente declarado morto, mas o corpo nunca foi removido da câmara. Por quê? Porque toda vez que tentavam removê-lo, aconteciam coisas. Equipamentos quebravam, pessoas desmaiavam, e os outros 8 corpos começavam a se mover. Levemente. Mas o suficiente para aterrorizar qualquer um que estivesse lá embaixo. Eventualmente,
decidiram selar a câmara permanentemente. Concretaram a escada. Cobriram a área com uma laje de concreto de 2 metros de espessura. Construíram um jardim por cima. Oficialmente, para o público, o cemitério São Miguel foi desativado e transformado em área verde. Mas aqueles que sabem a verdade conhecem o real motivo. Não é um jardim. É um selo, um tampão sobre algo que não deveria ter sido descoberto. Beatriz me enviou fotos do caderno de Vicente, das páginas com símbolos, do mapa. Envio também coordenadas exatas do local, que não vou compartilhar aqui por motivos óbvios. Ela me disse que ainda sonha com o pai. Sempre o mesmo sonho. Ele está sentado no círculo, no escuro, e sussurra para ela: "Não venha me procurar. Eu não estou aqui. Eu estou em todos os lugares agora. Eu sou o 9, e o 9 abre o caminho para o 10º, e o 10º para o 100º, e o 100º para o 1000º. O jardim está crescendo, está sempre crescendo." Pesquisei a história do terreno. Antes de ser cemitério em 1920, era mata fechada. Mas registros antigos de 1890 mencionam que portugueses evitavam aquela área. Diziam que era terra doente, que coisas ruins aconteciam lá, que pessoas entravam e não saíam. E mais antigo ainda, registros indígenas falam de um local sagrado, mas sagrado no sentido proibido. Um lugar onde a terra é fina, onde outros mundos tocam o nosso. Onde coisas que não deveriam existir esperam para atravessar. Hoje, se você passar pela rua São Miguel, no bairro de São Miguel Paulista, verá um parque bonito, árvores, bancos, crianças brincando. Nada que sugira o horror que está embaixo. Mas à noite, moradores próximos relatam sons estranhos, cânticos abafados vindos do subsolo. E às vezes, em noites sem lua, veem figuras caminhando entre as árvores. 9 figuras, sempre 9, movendo-se em círculo, realizando um ritual que nunca termina. Maurício está lá embaixo, junto com Vicente, junto com outros 7 que ninguém sabe quem são. E juntos, eles mantêm algo aberto. Ou talvez mantêm algo fechado. Ninguém sabe ao certo. Só sabemos que o 9 completou o círculo. E que agora, algo que esperou séculos finalmente tem um caminho para nosso mundo. E isso é apenas o começo.